tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Weck de Pitol, Michele Savaris, professora do Campus Bento Gonçalves, e esse que vos fala, Thiago Pedruzzi, também professor do Campus Bento Gonçalves. Ademais dessa presença contínua de apresentadores, contamos com a participação especial da professora Lucia Vitiello e da professora Gisele de Oliveira Boschesi. Vou começar apresentando a professora Lucia, apresentando a professora Gisele, falando um pouquinho do currículo delas. Se elas quiserem acrescentar mais alguma informação, não tem problema, é só acrescentar a informação necessária, né? Vou começar por ordem de distância, né? Vou começar pela professora Lucia, que é italiana, napolitana, né? E é atualmente a leitora ministerial de italiano junto ao Consulado Geral da Itália e colabora também na condição de leitora junto ao setor de italiano do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, a URGS, muito conhecida. Atuou anteriormente como docente de língua inglesa no Liceu Clássico Humberto I e no Departamento de Medicina na Università, e aí eu já estou misturando o espanhol, né? Tem essa coisa, esse meio do caminho entre o português, o espanhol e o italiano, Università Federico II, ambas na cidade de Nápoles. Também foi docente de língua italiana nos seguintes institutos públicos: Escola Superiore e Centro Reina Sofia, aqui é centro, né? Centro Reina Sofia, em Madrid, na Espanha, e também no Instituto Privado Torre di Babele, em Roma, Itália. Esteve à frente na condição de coordenadora de programas de intercâmbio, modalidade e mobilidade estudantil. Atua junto ao setor de italiano do Instituto de Letras da URGS, onde desenvolve atividades acadêmicas voltadas tanto à comunidade interna quanto à comunidade externa. E por que nós contamos hoje aqui com a presença da professora Lucia e com a presença da professora Gisele? A professora Gisele é colega também da professora Lucia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem formação em letras, bacharelado em tradução pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. O mestrado e o doutorado também pela mesma universidade, e é docente no Instituto de Letras, como já foi dito, né? Ministra aulas de língua e literatura italiana e atua tanto na pesquisa como na extensão. Tem experiência na área de letras, com ênfase nas literaturas estrangeiras modernas, principalmente na literatura italiana, literatura brasileira, literatura fantástica, intertextualidade e tradução. Aqui, salvo, né, não posso dizer que eu tenho experiência em literatura italiana, mas muito próximo do meu currículo também aqui, né, também intertextualidade, também tradução, então estamos em casa nessa conversa. E eu dizia por que estão a professora Gisele e a professora Lucia. Porque ano passado o Dante, né, completou 700 anos. E houve uma exposição em Brasília chamada Os Olhos de Beatriz. Ela foi promovida pela Embaixada Italiana no Brasil. E essa exposição me chamou muito a atenção. Como eu não podia ir a Brasília, entrei em contato com a Embaixada e pedi o catálogo da exposição. E eles acabaram por mandar o catálogo para o Consulado Geral da Itália. Foi o caminho encontrado, né? E o catálogo chegou no consulado, um livro muito bonito, onde aparece a questão da Dante, a representação de Dante nas artes plásticas, a presença de Dante no Brasil, da própria Divina Comédia, e quem ficou responsável pela entrega, acredito eu, foi a professora Lucia, porque me passaram o contato dela, e ela fez gestionou toda a entrega. A professora Lucia já estava de férias na Itália e resolvendo problemas aqui no Brasil que eu estava trazendo para ela, né? E
Em contato, então, com a obra, eu pensei, por que não fazer um episódio no nosso podcast? E aí eu já pensei, né? Vou convidar a professora Lucia, né? Meu contato com a Península Itálica mais próximo, né? E aí a professora Lucia acabou por convidar a professora Gisele também. Então, estamos todos hoje aqui para falar sobre Dante Alighieri, que 700 anos depois ainda é assunto, né? É assunto de um podcast, é assunto de outras obras. Aqui a gente já pode referenciar o Dante e a Divina Comédia estão na cultura pop, né? Ele é tema de jogo de videogame, O Inferno de Dante, né? Ele é tema de escola de samba, enredo de escola de samba, né, professora Gisele? Bom, primeiramente, muito obrigada por nos receber, é um prazer aqui conversar com vocês. De fato, a Escola Acadêmicos do Salgueiro, a Escola Carioca, o Samba Enredo de 2017, foi a Divina Comédia do Carnaval, e todo o desfile foi inspirado na Divina Comédia. Então, escola de samba, digamos, a expressão mais popular do Brasil, que faz o Brasil ser reconhecido mundialmente, nós temos Dante Alighieri e a Divina Comédia. E o Celso poderia também trazer um outro dado importantíssimo dessa participação popular, e aí nós não falamos nem tão internacionalmente como um jogo de videogame ou a própria escola de samba, mas também na Itália, talvez na expressão, uma das expressões mais populares também do povo italiano, né, Celso? Uma expressão popular que, né, une a nós brasileiros e italianos, né, professor Lucia? O futebol, o calcio. A torcida da Fiorentina, né, da cidade de Florença, né, conterrâneos de Dante, para homenagear, entre aspas, né, um jogador que eles entendem que foi um traidor do time da Fiorentina, famoso time da Fiorentina, o jogador Vlahovic, né, fez uma faixa, né, exibida no estádio, com a imagem de Dante Alighieri e um trecho da Divina Comédia, que eu vou colocar aqui a tradução, né? Ora, tornei, ouvir não vou mais nada, que por mim, traidor, e por tua afronta, boa notícia de ti será levada. Falando de um jogador que eles entendem que foi um traidor. Então, vejam aqui mais uma das muitas permanências do trabalho do Dante, da Divina Comédia, na cultura popular italiana, ao ponto de aparecer numa faixa de estádio de futebol, da torcida dos clubes mais relevantes da Série A italiana, justamente da mesma cidade do grande poeta, né? E além do trecho, tem a efígie do Dante, né? Essa efígie do próprio, exatamente. Essa efígie do Dante, que é uma imagem que nós conhecemos e ela foi repetida, pintada por vários, Delacroix, Botticelli, Doré e tantos outros, mas que às vezes ela difere muito da própria descrição, da descrição que o Boccaccio dava do Dante, né, de cabelos crespos. Eu nunca vi uma imagem do Dante de cabelo crespo, que me chamou a atenção essa descrição do Boccaccio, né? Barba espessa. Dante Alighieri de barba nunca apareceu. Mas eu pediria, então, para não fazerem uma descrição física, porque essa aí é corrente, ela faz parte da cultura popular, todo mundo conhece essa efígie do Dante Alighieri, está nas moedas italianas, está no dinheiro, está em muitas outras souvenir de viagem, né, que vai à Itália, compra alguma coisinha, mas eu pediria para a professora Gisele que falasse um pouquinho desse Dante Alighieri, quem foi o Dante Alighieri e por que ele é tão importante até hoje, por que 700 anos depois do seu nascimento nós estamos aqui discutindo a sua pessoa e a sua obra, né, a obra-prima que é a Divina Comédia, mas também as outras obras. Sim, então, o Dante Alighieri, ele é conhecido como o grande poeta, né, o pai da língua italiana,
E, na verdade, o título da obra, originalmente, foi La Commedia, e você mencionou Boccaccio, foi por obra do Boccaccio que depois ela foi conhecida por Divina, né? 30 anos depois, Boccaccio foi convidado a empreender leituras públicas da comédia para um público florentino, porque foi uma obra que alcançou muito sucesso desde a sua publicação. E depois, né, foi chamada de Divina Comédia. E ela foi composta quando Dante estava em exílio por motivos políticos, e ele se sentia ali, apesar da ancoragem da obra ser quase toda florentina, né, ele tinha nostalgia da pátria, para a qual ele nunca voltou, nunca retornou. De fato, ele faleceu em Ravenna, em 1321, e está enterrado ali até hoje. A tomba do Dante é local de peregrinação, né? Ele é um dos pontos de interesse ali de Ravenna. E o Dante causa fascínio tanto pela obra quanto pelo personagem que se confunde com o autor, né? Ele teve uma vivência muito interessante, e a comédia basicamente para falar fazer um resuminho aqui em 1 minuto, para quem porventura não conhece, né? Enfim, é um passeio do autor pelos 3 reinos do além-mundo: inferno, purgatório e paraíso. Nos 2 primeiros, ele tem como guia o grande poeta latino Virgílio, que ele elege como guia, porque ele era um dos modelos literários dele, e depois ele passa a ser guiado pela sua musa inspiradora, Beatrice, né, a Beatriz, que vai guiá-lo no paraíso, porque o Virgílio, sendo pagão, não poderia ali entrar no paraíso. Enfim, e é uma obra que tem uma fortuna crítica muito longa, e os críticos, né, que são esses interlocutores a posteriori da obra de Dante, também contribuíram muito para essa longevidade da obra, né, os críticos, os estudiosos, os leitores. Enfim, tem muito mais coisa para dizer sobre o Dante, mas a título de introdução, é isso que eu diria, né? Eu acho que tem um detalhe aqui, Gisele, porque eu lembrei de um meme, né? Então, já que estamos falando de cultura pop, eu lembrei de um meme. É um meme dos Funkeiros Cult, que é um perfil do Twitter, e diz assim: terminei de ler a Divina Comédia e não achei engraçado. Na verdade, tô até com um pouco de medo. Tu poderias explicar para nós por que comédia, já que não é engraçado e deixou o nosso leitor aqui com medo até? Realmente, né? É muito engraçado essa brincadeira ali com comédia, que hoje é sinônimo de humor. Porém, a comédia ela vem de um modelo clássico que, em oposição à tragédia, ela é uma história que acaba bem, né? A tragédia é uma história que acaba mal. Não tem nada a ver com humor. Ainda que Dante seja leve em algumas partes, eu compreendo perfeitamente a sensação do autor do meme de ter ficado com medo, porque Dante faz o recurso a um discurso do horror, principalmente no inferno, em que o objetivo era fazer uma advertência ali aos cristãos, né? Uma obra que tem um fundo cristão, né? Uma obra medieval, afinal. E a gente tem, por exemplo, a descrição das penas que os pecadores sofrem no inferno, que são terríveis. Então, o medo se justifica, mas não é uma concepção contemporânea, né, de comédia. Essa explicação é necessária, né? Porque muitas pessoas se enganam pelo título, né? Esse título de comédia que aparece, mas então a oposição à tragédia, que nós conhecemos também, né? Que tem um final trágico, como o nome traz, e a gente conhece de outras obras. Principalmente, eu acho que a gente conhece mais tragédias, né, do teatro grego do que comédias, também tem esse lado. E eu acho que um dos papéis que foi dado ao Dante posteriormente
mas que é sempre relevante de citar, é que ele é considerado o pai da língua italiana, né? Nós sabemos que a unificação italiana ela acontece no século XIX. Itália, como nação, nasce depois do Brasil. Então, o Brasil como nação, não estou falando de cultura, né? Mas o Brasil como nação é mais antigo que a Itália. E aí nós temos o Dante como o pai da língua italiana. E eu acho que agora nós podemos escutar, então, com o sotaque napolitano da Lucia, né? Então, claro, falando português, mas com o sotaque napolitano, uma explicação sobre essa paternidade do Dante em relação à língua italiana e como é visto e como se enxerga, qual é o espírito, então, do Dante nessa formação da língua italiana. Boa noite, primeiro a todos e todas. E para mim, verdade, é um prazer estar com você esta noite. E também falar sobre literatura, em particular sobre Dante, porque é um estímulo para mim aprofundar alguns aspectos que Dante, a sua obra, podem oferecer depois de 700 anos, não? E por quê? Porque é considerado o pai da língua italiana. Claro, Dante primeiro teve a ideia de escrever toda a narrativa em uma linguagem acessível e compreensível a todos. Ou seja, ele queria escrever o vulgare. O vulgare seria o vulgo, não? O povo, a gente comum. E vulgare era justamente a língua falada pelas pessoas cotidianamente, ou seja, no dia a dia. E até então, obras literárias ou obras que aspiravam a ter uma circulação intelectual eram escritas em latim. E que, claro, uma língua considerada nobre, digna, uma língua consolidada por uma história e que tinha uma reputação indiscutível. E, por isso, propor um texto poético em uma língua comum, uma língua vulgare, era uma operação limitada naquele tempo, não? Destinada seguramente a ter pouca credibilidade. E, no entanto, Dante sabia como encontrar uma maneira de ter sucesso nessa missão, porque como se pode fazer como uma missão impossível, mission impossible, não? De elevar a língua vulgar ao status da língua nobre. E por isso ele estudou muito, por muito tempo, a língua vulgar falada em várias partes da Itália e também de diferentes sotaque, você falou disso de sotaque, não? De maneiras em diferentes territórios e desenvolveu uma versão de vulgare baseada no vulgare florentino. Esse vulgare florentino que foi não só muito eficaz para a compreensão, mas também fascinante na forma, ao ponto de servir como modelo e pode ser, era um estímulo para a composição posteriores de outros poetas. E por isso, desse modo, a produção, assim teve origem uma produção literária que a partir de então não mais temia se expressar na língua falada por todos. O vulgare italiano, impulsionado por Dante, quebrou uma barreira, finalmente permitiu uma visão clara das ideias da igreja também, não? Porque antes tudo estava feito em latim e por isso o entusiasmo dessa possibilidade animava cada vez mais escritores e se sentiam encorajados a trilhar o mesmo caminho. Assim começou esse percurso da literatura italiana e por isso justamente Dante é considerado o pai da literatura e da língua italiana. É muito interessante, né, que a Divina Comédia é visto por alguns como a primeira obra da literatura italiana, e o Otto Maria Carpo, que é um grande crítico
europeu, que depois vem para o Brasil. Ele vai dizer que é a primeira obra da literatura italiana e também a maior obra da literatura italiana, né? Claro que a gente tem esses superlativos e toda essa grandiloquência quando falamos da Divina Comédia, mas ela se explica um pouco, né, pela importância que ela acaba por ter dentro da cultura e pela importância que acaba por ter também pelo papel que tem na unificação da língua, nós sabendo que o país, a nação Itália era a reunião de muitos reinos com línguas assim muito diferentes que parecem um pouco italiano estándar, como nós sabemos, né? Mas que também tem cada um a sua característica própria, então é muito interessante. Mas também, eu acho que um outro ponto importante é ele escreveu em vulgar, né? Essa tentativa de se aproximar do povo, aproximar as ideias para que qualquer um pudesse ter acesso a essas ideias. Depois ele escreve uma obra em latim explicando por que, né, escreveu em vulgar, né? Então também, né, ele está dizendo para os intelectuais da época, olha só, eu escrevi em vulgar, mas eu posso explicar em latim, né? Ele como intelectual. E o caráter pop dessa obra, para utilizar um anacronismo, né, estava em escrever em vulgar, estava em se aproximar do povo, e ele se manteve, né, ele se aproximou tanto que até o dia de hoje nós temos provérbios retirados da Divina Comédia, então, modos de dizer, né, retirados da Divina Comédia, né, Lucia? Tu poderias trazer alguns exemplos, então, desses provérbios, dessas frases feitas que aparecem comumente no italiano estándar, no dia a dia, em alguma situação? Sì, per esempio una frase tipica, no, che mi accorgo perché quando io era mais jovem, che iba a una discoteca e então tenía una discoteca che si chiamava Inferno e por eso a ingresso da discoteca stava scritto giustamente lasciate ogni speranza voi che entrate. Y eso, me gusta decir más todo terceto, así que Gisele puede traducir para todos. Y o terceto era, dinanzi a me non for cose create, se non eterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. A tradução, uma tradução em prosa aqui, só focando no conteúdo, antes foram criadas apenas coisas eternas. Eu, eternamente, existo. Renunciai a todas as esperanças, vós que entrais. E o contexto desse terceto é que o Dante se encontra ali diante do portão do inferno, e lê essa frase que alude ao fato ali de que o inferno, né, o terceto todo alude ao fato de que o inferno foi criado depois das coisas criadas por Deus e é destinado a ser eterno, e adverte ali as almas de que diante daquele ponto, a partir daquele ponto, não existem mais esperança. É muito interessante que o Dante, personagem da Divina Comédia, passará pelo inferno e sairá, né? Então, para ele, ele não abandonou a esperança e teve essa possibilidade, né, de sair do inferno. Mas certamente há outras expressões, professora Lucia, que ainda estão na cultura italiana, eu imagino, né? Sì, può essere, non so, esto el bel paese, ¿no? Dante que esta expresión que casi todo el mundo está conocida, ¿no? Dice, il bel paese, e che dice, ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese laddove si suona, poiché i vicini a te punir solenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad asno in sulla voce, sicché li annieghi in te ogni persona. Y esto, claro que se refiere a bel paese, que es una expresión poética para definir a Italia con sus belas paisajes, clima, cultura. Y por eso Dante divide as famílias linguísticas a partir do campo, de como enunciavam a palavra sim.
E também outro interessante também ver como que Florença e Pisa e outras ainda são muito cercas, são cidades cercas, mas tinham algumas rivalidades entre as cidades. Mas Gisele pode traduzir em português? Sim, a tradução desses 2 tercetos que a Lucia leu, em prosa aqui, ficaria: Ah, Pisa, vergonha que és das gentes da bela terra, aonde o si ressoa, teus vizinhos são lentos em punir-te, que se movam cá praia e górgona, represando a foz no Arno, e se afoguem todas as suas gentes. E aí aqui ele está se encolerizando com a cidade de Pisa, né, por ter punido, junto com o Conde Ugolino, que é um dos personagens da Divina Comédia, os seus inocentes parentes, na opinião do Dante, né, então ele já se coloca a todo tempo, né, como Dante político, né, nas suas posições políticas. E aí tem uma vez ali que os vizinhos de Pisa, né, que é a cidade onde tem a torre inclinada, principalmente Luca e Florença, não lhe fazem a guerra, o poeta deseja que as ilhas próximas, que são as ilhas de Capraia e Górgona, se movam e afoguem todo mundo, e no meio desse terceto, ele se refere à Itália como bel paese dove si parla il si, ou seja, né, onde se diz sim e não, por exemplo, o oui do francês, né, o francês também já estava se consolidando também nessa época, talvez um pouquinho antes. E aí vem ali o chamar a Itália de bel paese, que continua até hoje, né? Maravilha, né? E essa presença e a própria ideia de paese, né? Que para o português, país é só o Estado-nação, e no italiano é usado também para uma pequena cidade, e aí para a Itália como nação. Então temos também essa dupla possibilidade de leitura. Eu acho que é muito interessante esse provérbio também, né? Causa essa diferença, que já causa um problema de tradução aí, né, para o português, né? Não há como abarcar também essas duas leituras numa tradução para o português. Mas eu acredito que a Divina Comédia, tendo a importância que tem para a Itália, para os italianos, a gente sabe quando essas obras elas adquirem a importância, elas são curricularizadas, né? Então, nós temos na língua portuguesa, em Portugal, a leitura dos Lusíadas é obrigatória, né? Então, certamente os alunos leem os Lusíadas. O Brasil, ele é um pouco avesso, não sei como a gente lida com isso, mas eu acredito que nós não tenhamos uma leitura obrigatória na escola, mas todos nós passamos por Machado de Assis, né? Então, alunos do ensino médio caem lá no Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Às vezes essas experiências são boas, às vezes elas são traumáticas, e eu perguntaria para a professora Lucia, como é que a Divina Comédia é abordada na Itália? Como é que ela aparece na escola? Ela também pode ser traumática? Ela foi traumática para a professora Lucia quando ela era uma jovem estudante, ou não foi traumática? Como é que aparece essa leitura? O que se discute? Se puderes falar um pouquinho, professora. Sim, Dante é muito importante na escola em geral, porque no sistema escolar italiano o estudo formal, no, de Dante começa no terceiro ciclo escolar, que é chamado terzo liceo. Ou seja, se ele é científico, clássico, linguístico, liceu pedagógico, e isso corresponde ao ensino médio do sistema escolar brasileiro, ou seja, quando as crianças têm 15, 16 anos, e antes disso, durante a escola média, que seria a parte final do ensino fundamental, pode até haver alguma abordagem livre de Dante, mas é excepcional, é sem compromisso como currículo.
E então, no ensino médio, que você começa como estudo do inferno. Depois, no quarto ano, você estuda o paradiso, ou o purgatório, e finalmente no quinto ano, o paraíso. E, mira, a abordagem de ensino claramente depende muito do professor. Porque quando eu ia para a escola, você tinha que memorizar alguns tercetos e explicá-los. Ainda hoje, os tercetos são geralmente lidos, a versão em prosa é feita, o significado alegórico e simbólico, escondido por trás do significado literário, e tudo isso está esclarecido. Ainda hoje, o estudo de Dante é de especial importância, porque sempre permite conexões constantes com a atualidade, com a política, com questões civis, éticas. E os alunos geralmente se interessam e preferem ler sobre o inferno porque ele está cheio de referências. É evidente que o Cântico do Inferno é mais envolvente, porque está mais próximos de nós, não? De nossa dimensão terrestre, especialmente de nossa dimensão obscura, se pode dizer. Que, não que, por exemplo, respeito ao pecado, aos desejos, aos instintos, tudo o que é racional. E também ligado às nossas paixões. Também as paixões do professor, que deve transmitir e veicular esses conteúdos que são emotivamente mais acessíveis que os do paraíso. Porque já desde os primeiros cantos, os alunos ficam muito envolvidos. Por exemplo, no Antinferno, no? Quando se fala dos cobardes a partir de um verso muito famoso, não te curar de loro, ma guarda e passa, que pode ser traduzido por não se importa como eles, mas olhe e passe. Também nos versos seguintes que seguem, que muito proverbiais, que descrevem dizendo não tem infamia nel louvor, senza infamia, senza lode. Por isso, por sua mediocridade, como pessoas que nunca tomaram partido. E isso é importante agora, especialmente agora nesse momento, não, que estamos vivendo para os estudantes, porque tomar partido pode representar uma oportunidade para refletir até sobre questões muito atuais, como a dos chamados ativistas do sofá, não? Ou seja, aqueles que nessa era digital se expressam solo com curti ou não curti. Mi piace, non mi piace, no? In italiano. Ao invés de se levantar abertamente e assumir total responsabilidade por sua opinião. Para Dante era importante se engajar civil, politicamente, e estudar sua obra, por isso é um estímulo, um exemplo para que as crianças saiam do seu isolamento e anonimato, sem responsabilidade, para assumir uma posição mais ativa, um caminho mais eficaz, interessante. Por isso é importante e também muito interessante para os estudantes. Eles encontram talvez mais fácil a leitura de Dante que outras leituras. Há também outras coisas que há também partes cômicas, como aquela em que demônios emitem sons com os vários orifícios de seu corpo, não? Ou quando Caronte grita é silenciado pelos terrores de lama que Virgílio joga em sua boca. E, claro, a trama pode ser cômica, mordaz, mas em outro ponto pode se tornar trágica. Noir, quase uno splatter, con episodi estremos, como do que Gisele falou, do Conte Ugolino comendo seus filhos. E claramente tudo isto no paraíso, então, são enfrentadas questões
mais complexas. E também no Purgatório tem algumas passagens interessantes que podem ser emocionantes, mas está claro que o inferno é o que preferem, os estudantes preferem ser questionados sobre este ciclo, este canto do inferno. Eu acho que um dos pontos interessantes sobre a obra é o envolvimento do Dante na obra, né? Ele é personagem, ele é narrador, ele dá voz a outros personagens. A professora Gisele podia, então, falar um pouquinho sobre esse envolvimento do Dante na obra, como é que ela enxerga isso. Eu acho que é uma das questões também importantes, que ao mesmo tempo é uma das questões mais modernas da obra, né? Hoje em dia, quando se fala em pós-moderno, em narrativa pós-moderna, é a interferência do autor na obra, né? É o personagem conversando com o autor, e o Dante estava lá 700 anos atrás se colocando como autor, se colocando como personagem, claro que não nos mesmos moldes atuais, mas já dando espaço. Como é que tu enxergas isso, Gisele? Que outras questões pode trazer para nós sobre o Dante personagem, o Dante autor e essa mistura? Sim, de fato, ele faz esse relato que é uma autoficção, né, que a gente poderia, né, pegar de empréstimo esse termo aí da crítica mais recente, mas é o que ele faz. Ele romantiza, né, imagina essa viagem, que ela é uma viagem fantástica em termos amplos, né, o fantástico é mais que isso, mas enfim, e ele conversa com personagens que foram seus contemporâneos, né, tem todas aquelas referências a coisas que são encontráveis na própria biografia do autor. Essas almas, que ele interpela durante, né, a viagem ao inferno, purgatório, paraíso, elas são também um reflexo da sua própria visão de mundo, da sua própria posição ideológica. Mas também tem a questão, tem duas questões que seria interessante a gente pontuar, né, que é a questão das paixões, porque os momentos em que Dante se envolve, o Dante personagem, né, se envolve emotivamente, são as passagens mais líricas da Divina Comédia, e aí eu cito a famosíssima passagem em que ele encontra Paulo e Francesca, no canto 5 do Inferno, que é o casal mais famoso da Divina Comédia, que eles estão no círculo dos luxuriosos, que é ali no comecinho do inferno, e, consequentemente, estão pagando penas mais leves, porque na organização do Dante, a luxúria era um pecado um pouco mais leve, e é a Francesca que conta a sua história trágica, e o Dante desfalece, tamanha é a sua emoção ao ouvir essa história. E aí alguns críticos, até já ouvi um crítico falando jocosamente que o desfalecimento de Dante é porque ele tinha medo de ser mandado ali para aquele mesmo círculo, né, porque afinal ele também teve a sua musa, foi um amor não correspondido, né, a Beatriz, que é importante a gente pontuar, que eles se viram duas vezes, e a Beatriz era casada por casamento arranjado, né, que é a convenção da época, com outro homem, já tinha morrido, inclusive, mas era a musa, né, mas ele também tem, nesse momento mais lírico, uma elaboração ali da paixão que é dele, do personagem, né, que é íntima, que é quase lírica, mas também alude a um pathos universal que acabou tocando outras obras, né, e toca muitos leitores também. E o segundo ponto, que você
mencionou a questão do Dante pós-moderno, né, que a relação, né, como a gente pode ter um olhar pós-moderno sobre o Dante. Tem uma passagem que eu gosto muito, em que ele desafia os próprios modelos, ele faz uma brincadeira metanarrativa, a gente pode dizer assim, claro, assim, guardadas as devidas proporções, porque a crítica, ela é mais ou menos unânime em não colocar ele na pós-modernidade, porque tem muitas outras questões, óbvio, né, não tem, né, aliás, é outra época, enfim, mas esses traços ali de autoconsciência, é interessante a gente ver, nessa passagem da qual eu ia comentar, ele está no canto 25, e ele diz, né, cale-se Lucano e Ovídio, porque o que eu vou fazer é melhor do que o que vocês fizeram. E, de fato, ele está nesse canto contando sobre a metamorfose dos ladrões, eles sofrem uma metamorfose terrível, se transformam em serpentes, né, répteis, e, de fato, ele intensifica o que já foi feito pelos modelos. O Ovídio, por exemplo, escreveu a obra, o poeta latino, escreveu uma obra justamente que se chamou As Metamorfoses, e o Lucano foi autor da Farsália, e o Dante, ele faz esse desafio aos seus modelos. Então, é interessante a gente ver que tem essa riqueza ali para a gente poder pensar, né, poder analisar na Divina Comédia. Nós nem queremos cometer o anacronismo de colocar o Dante como um pós-moderno, né? Ficamos longe disso, mas é para mostrar que a literatura, muitas vezes aquilo que é visto como novo, como vanguarda, como excepcional, a gente anda um pouco para trás, olha só, 700 anos, e a gente já tem essas coisas aparecendo, e aqui tem o Dante, a Divina Comédia, e nós vamos lá para o Quixote, que é um outro exemplo também. Então, a literatura é esse espaço, né, de coisas que se repetem, que parecem novas, mas não são tão novas assim. O T.S. Eliot, Tiago, ele é um poeta do século XX, imenso renovador da poesia, autor do The Wasteland, né? Ele disse, o livro que eu mais releio como fonte de inspiração é a Divina Comédia. Né? E o The Wasteland é uma obra absolutamente revolucionária do ponto de vista estético, em todos os aspectos que tu possas imaginar, inclusive que tem traz, né, no decorrer da obra, um diálogo frequente com outros autores, com a tradição, não muito diferente da maneira como Dante dialoga com esses autores, né, que tu acabaste de mencionar. Então, realmente, né, são autores ali que vão ser renovadores estéticos, muitas vezes acabam se reportando a esses clássicos aí de séculos anteriores. Não, e de fato, concordo plenamente com vocês. Eu me lembrei agora que, justamente essa passagem da qual eu estava comentando, a estética do Dante lembra muito os filmes do Cronenberg, daquele, né, o diretor que faz, ele é mestre do chamado body horror, o horror corporal. Quando eu leio, é impossível não me lembrar dos filmes do Cronenberg, por exemplo, A Mosca, né, que tem aquele amálgama entre homem e mosca, aqueles monstros horríveis, e o Dante faz uma coisa muito, que lembra bastante essa estética que é muito atual, né? E é a discussão medieval também, né? Essa discussão, eu acho que, por que é que chama tanto atenção o inferno, né? Primeiro essa questão, né, do Dante poder colocar os seus inimigos no inferno e escolher os castigos para eles, né? Ele faz um julgamento, ele faz a coisa menos cristã do mundo ali, né? Que ele julga os outros, né? Ele julga os outros, as outras pessoas históricas, intelectuais, escritores, mas amigos e inimigos, né? Então, eu acho que aí já começa o fato da obra trazer esse sabor, né? Então, essa construção do inferno, mas também é uma construção dos castigos
populares, medievais, que estavam mais na boca do povo que na boca dos teólogos, né? Essa construção também ela é muito interessante. E conversávamos, a Michelle e eu, sobre também a continuidade da obra no sentido de leitura, que eu acho que a Michelle também trouxe um ponto interessante aí sobre podemos ler o inferno, podemos ler o paraíso e podemos ler o purgatório, e ela nos sacia, né, essa leitura. Michelle, poderia falar um pouquinho também da tua impressão sobre isso? Sim, eu acho a Divina Comédia, para mim, a estrutura dela é uma estrutura muito dinâmica, né? Se a gente parar para pensar que são 3 partes que podem ser lidas de forma independente, mas que ao mesmo tempo compõem um todo, né? Que é a obra completa. E aí eu fiquei pensando, né? O quanto a literatura ela também tem essas possibilidades, né? As diversas formas de leitura e os próprios temas que são tratados em cada obra, né? Então, assim, quando se fala em inferno, purgatório e paraíso, é um pouco um processo de vida. Então, eu acho que tem uma coisa que se associa muito à vida de todo indivíduo. Nós, de alguma forma, buscamos o paraíso, buscamos a tranquilidade, né? E eu acho que é o objetivo de todo ser humano, de todo indivíduo, né? Que, enfim, que vive. Mas também nós não estamos isentos né, desses desconfortos que em algum momento a gente associa com o inferno, com o purgatório. Né? Então, por mais que tenha esse contexto que ele é religioso, digamos assim, né, que é a base da obra, mas é algo que também faz com que a gente se aproxime, né? Acho que é uma obra que da qual nós nos aproximamos o tempo todo, né? Justamente em função dessas partes que nós, ao lermos, de alguma forma nos identificamos com elas, né? Então, sempre me parece, assim, uma obra que, de alguma forma, é composta por temporadas, né? Digamos assim, a gente pode entender a obra como uma obra que poderia ser, sim, muito bem uma obra moderna, né? Em função né, podemos enxergar como se fosse uma série de alguma forma, né? Então temos a temporada do inferno, depois a temporada do purgatório e por fim, né, um final feliz ou né, um final tranquilo, a temporada do paraíso, né? Então acho que ela é muito dinâmica nesse sentido também. E isso são universais, né? Como a própria Michelle disse, não necessariamente nós precisamos ser cristãos para ter essa compreensão. Ela está no dia a dia, né? Essa ideia de buscar um ambiente, um espaço mental tranquilo como o paraíso é uma busca, e é uma busca de quase todas as religiões aqui, e isso é um universal, né? Lévi-Strauss provavelmente mostra isso quando ele compara as culturas mundiais aí, e ele tem isso. Mas eu acho como forma é muito interessante também, e o Otto Maria Carpo, ele faz umas leituras interessantes, ele vai dizer assim, não é um poema épico. Então, a gente já parte daí. Não é um poema épico, por quê? Porque ele não tem um enredo coerente, né? Essa ideia de um indivíduo encarnar, né, um espírito nacional, ou trazer a ideia de um povo e tudo isso, não, né? Ele é essa coleção, essa bricolagem, né, de várias histórias. Então a gente vai tendo também essa possibilidade de leitura assim de várias histórias autônomas, e aí já para aproveitar a leitura da Michelle, essa coisa da série, mas uma série que não necessariamente acabe um episódio, um capítulo e continue no outro, no mesmo ponto, não nesse sentido, e também não tem um personagem principal para o Otto Maria Carpo, embora nós tenhamos o Dante ali, ele é um interlocutor. Isso também aproxima um pouco da questão da cultura popular, né? Pegamos aí a história dos grandes contadores de história, aquele indivíduo que está ali, que está escutando o outro, está na interlocução. E o Dante, ele está sempre na interlocução. Isso também é um ponto bem interessante da obra. Mas eu acho que nós não podemos também esquecer aqui de algumas questões importantes, né, da Divina Comédia, que é as leituras sobre a Divina Comédia, né, Celso? Por que a obra traz
ela ainda faz e tem tanto sucesso, e que com quem ela dialoga, a Divina Comédia? Tu poderia falar um pouquinho sobre esse diálogo com pensamentos filosóficos da época, com teorias, porque, de algum modo, a Divina Comédia é quase um curso universitário, principalmente um curso universitário das primeiras universidades, né? Onde nós temos o trivium e o quadrivium, então a gente tem ali, nós temos uma ideia cosmológica, nós temos uma ideia filosófica, nós temos uma ideia religiosa. O Eric Auerbach, né, o famoso filólogo, crítico literário, dizia, né, que a beleza poética da Divina Comédia, ela é coerente com uma visão de verdade divina, né, onde estão presentes, quase como uma espécie de, quase como numa catedral, né, diversas luzes que se ramificam, mas partindo de um mesmo centro. Então, nós temos, por exemplo, né, uma presença da filosofia, do tomismo de São Boaventura, nós temos uma presença de grande parte das concepções teológicas naquele momento ali da Europa cristã, mas nós temos principalmente, né, uma visão poética de diversas influências, algumas delas já foram mencionadas aqui. E o Dante Alighieri, ele é um sujeito que aí a respeito dessa questão da filosofia, existe um debate muito interessante, que aí, citando um famoso conterrâneo da professora Lucia, o nosso grande Benedetto Croce, um desses talentosíssimos napolitanos, né, professora? Né, Nápoles é uma cidade de gente muito talentosa, né, de gente como Vico, de gente Verdade. como... Exatamente. Né, deve ser a Baía de Nápoles, né, professora? Que é um lugar maravilhoso, que é um lugar muito inspirador, Sim. né? Tem uma lugar... casa, até a casa de Benedetto Croce, que está justo no centro histórico de Nápoles, é um centro cultural muito importante. Né? E daí não só Benedetto Croce, mas Jean Battista Vico, né? De Sanctis não nasceu em Nápoles, mas viveu a maior parte da sua vida em Nápoles, né? O grande crítico literário, que também escreveu muito sobre a Divina Comédia. Mas aí dá um debate, né? Que o Croce, filósofo, crítico literário, historiador, enfim, homem de letras italiano, que ele coloca como é que nós devemos, né, abordar a leitura da Divina Comédia, e ele diz que devemos separar uma leitura mais literária e todos esses aspectos filosóficos, teológicos que estão ali presentes, e ele propõe uma visão meio fragmentária da leitura da obra, né? A qual se contrapõe o Auerbach, né? Há um debate entre os dois, não exatamente um debate franco, né, mas há uma discussão nesse campo, que entende que há uma leitura unitária, onde todos esses elementos têm que ser considerados plenamente, né? Então, aí são dois posicionamentos que nós estamos vendo, né, de dois grandes nomes do pensamento europeu da primeira metade do século XX, né? O Dante até um pouquinho anterior, né? Mas não resta a menor dúvida de que está presente, que aparente toda uma concepção de mundo ali, uma concepção de mundo da Europa católica dos séculos XII, XIII, XIV, dos antecessores do Dante e dos seus contemporâneos, que está plasmada na arquitetura, que está plasmada na filosofia, que está plasmada na arte, que está plasmada na poesia, e que também tem essas repercussões, todas elas presentes na Divina Comédia, né? E é muito interessante também que nós podemos referenciar não só a presença da filosofia cristã, mas também, né, da filosofia oriental, e aí via, né, árabe via Averroes, Avicena, sim, que são autores lidos na Europa naquele momento, são autores muito frequentados na Itália, em particular, naquele momento, que a geografia italiana facilita esse contato com o mundo do Médio Oriente, do outro lado do Mediterrâneo, né? Então, são autores que são frequentados, mas não só ali, frequentados ali, muito lidos pelos pensadores ali da escolástica, não é? Então, são autores que são mencionados, sim, estão presentes ali também. Então, também é esse amálgama de leituras, né? Então, muitas vezes, quem lê a Divina Comédia enxerga só
o cristianismo, mas é o diálogo do cristianismo também com essas outras visões de mundo, né? E também é essa passagem de transformação cultural, né? A Idade Média, do românico para o gótico, a gente poderia dizer, né? Então, nós temos quase que isso sendo apresentado de maneira literária a partir das letras e da escrita. Acho que tudo que nós conversamos até agora já dá uma boa ideia da quantidade de informações que fazem parte dessa obra, né? A gente tem uma obra que é repleta de referências, de pequenas histórias, e que nos permitem discutir para além da questão literária, para além da questão religiosa, né? Ou, enfim. E aí eu sempre me pergunto, assim, de que forma a gente pode orientar alguém a ler uma obra como esta, né? Dada a quantidade de informações que tem. É uma obra que a gente já de cara percebe que tem uma certa densidade, justamente pela quantidade de informações e de referências. E é claro, minha pergunta é mais pedagógica, né? Assim, mas de que forma nós poderíamos orientar alguém que ainda não leu, né? Que ouviu falar da obra, que sabe um pouco do que trata a obra, mas que ainda não leu, de que forma nós poderíamos orientar um indivíduo, né? Um dos nossos ouvintes, talvez, que queira fazer essa leitura, por onde iniciar a leitura da Divina Comédia, né? Então, não sei se a Gisele pode nos dar alguns caminhos, né? Pensando um pouco nesse contexto. De fato, como você disse, Michele, não é uma obra que a gente lê, como se diz, em uma sentada, né? É uma obra que requer tempo, uma obra poética, sim, mas depende muito do objetivo do leitor. Nós temos muitas traduções em língua portuguesa, e cada tradução tem um projeto de tradução diferente. Existem tradutores que vão privilegiar ali o conteúdo, né? Existem boas traduções em prosa, e existem traduções que vão privilegiar a forma poética, a recriação ali das questões de lírica, né? Das questões sonoras de Dante, e muitas vezes, né, o tradutor, ele se vê diante de certas escolhas, né? E quando eu abordo o Dante com os meus alunos, como eles estão aprendendo língua italiana, eu apresento a obra em língua original, que não é o italiano que eles estão aprendendo. Então, só fazendo uma comparação com o que a Lucia comentou agora há pouco, o estudante brasileiro, né, o estudante de italiano, ele vai ter necessariamente que estudar a Divina Comédia em algum ponto da sua formação, e aí, não é tão fácil, né, porque mesmo para quem estuda italiano, porque é uma língua que, na época, o Volgare era muito próximo do povo, né, hoje já não é mais, porque a língua se desenvolve, enfim, o italiano já não é mais o mesmo, né, e fechando esse parêntese para voltar à indicação de leitura, o conselho o objetivo, se o seu objetivo como leitor quiser conhecer o conteúdo, eu indicaria começar por uma tradução em língua portuguesa em prosa. Nós temos boas traduções aqui em língua portuguesa, e mesmo adaptações em prosa para o italiano moderno, que são muito boas também, traduções comentadas, e depois, já munido de certo conhecimento sobre o enredo, talvez partir ali para as questões líricas, né, ou não, né, talvez se a pessoa se interessa mais, né, mas independente do caminho escolhido, é importante que é uma obra que requer tempo, é uma obra que requer muitas notas, não é uma obra que a gente estuda primeiro e depois a gente desfruta. É diferente de uma leitura moderna, contemporânea, em que a gente tem uma proximidade histórica, então a gente consegue desfrutar desde a primeira leitura. Talvez nem todo mundo vai ter essa experiência que vai ser de
leitura por prazer num primeiro momento. E é muito interessante a questão das traduções no Brasil, né, Gisele, que, como tu falaste, nós temos algumas traduções em prosa, e isso acontece em todas as línguas, né, com a Divina Comédia. Eu acho que um dos sites mais completos sobre a Divina Comédia é um site em inglês, eu não vou lembrar o nome, talvez o Celso já tenha tido contato, é uma estudiosa italiana, agora não sei se ela é italo-americana ou italiana mesmo, mas é um site americano, e nós temos essas traduções para prosa. Eu tenho uma tradução aqui que me pareceu, eu não conheço a tradução, mas ela me pareceu muito curiosa, que foi realizada pelo Malba Tarran, que era o pseudônimo do Júlio César de Mello e Souza. Ele tem uma tradução do Inferno, em prosa e com comentários, e aí já vou atrás dessa tradução. Quando estava estudando assim sobre as traduções, para ficar por dentro aqui, para ouvir a Gisele e não ficar completamente perdido também no episódio, me apareceu essa tradução. Junto à tradução do Malba Tarran, que é reconhecido por escrever contos matemáticos, existe uma tradução também, que para mim era obscura, do Haroldo de Campos, que também já me deixou muito curioso, né? Nós sabemos que o Haroldo de Campos faz traduções muito sui generis, né? Então ele faz transcriações segundo a própria leitura dele, então também, né, fiquei imaginando. E puxando a brasa para o nosso assado aqui no Rio Grande do Sul, quem nos escuta já deve ter compreendido, né, através do nosso sotaque, que nós somos gaúchos, que há uma tradução que foi publicada parcial, por suposto, foi publicada no passado, que é uma tradução do Eduardo de Guimarães, poeta simbolista, e que tem um livro que se chama Divina Quimera, e aí então ele já foi influenciado pelo Dante, e que é uma tradução do Canto Quinto. Essa tradução do Canto Quinto, então, foi publicada lá na década de 10 e foi republicada no ano passado, aproveitando os 700 anos do nascimento do Dante. E dentro das curiosidades, nós temos duas traduções parciais de episódios, uma do episódio do Conde Ugolino e outra do episódio da Francesca da Rimini Paulo, feita pelo Dom Pedro II, né? A gente sabe da erudição do Dom Pedro II, traduzia do sânscrito, do latim, e também, né, se aventurou pela tradução de episódios da Divina Comédia, né? Dada a importância dessa obra. E para fechar a questão da tradução, lembrei que ano passado foi reeditada a obra, a tradução do João Trentino Ziller, pela Ateliê Editorial, que ela é ilustrada com as lâminas do Botticelli, que é muito interessante, né? É um livrão, assim, daqueles que não dá para ler fora de casa, né? Ele tem, assim, quase 50 por 40 de tamanho, mas que também trazem essas lâminas do Botticelli, redescoberta nos anos 80, que são pinturas ali do paraíso, mas principalmente do inferno, né? Então, a tradução do Ziller. E há os casos de plágio em língua portuguesa, né? Que são uma das grandes caçadoras de plágio aqui do Brasil, é a Denise Botman, e ela encontrou o plágio da tradução do Hernani Donato. Criaram um nome genérico, alguém copdescou a tradução do Donato, e a Nova Cultural, ela acabou publicando uma tradução plagiada, e a partir do trabalho da Denise Botman, ela saiu, né, a Nova Cultural pediu desculpas, relançou e tudo, então nós temos uma nova edição, e aí com os devidos créditos. Mas eu acho que a Gisele poderia dar uma palhinha, assim, de trechinhos que nós enxergamos, então, um pouquinho as diferentes traduções, só para enxergar, né, o sabor de ler numa tradução ou noutra. Sim, sim. Tem
bom, um dos versos mais famosos da Divina Comédia é justamente do canto quinto, né, que nós mencionamos em vários momentos aqui, que é o amor canulo amato mar perdona, que é dito ali no contexto da história da Francesca e do Paulo, e comparando as 4 formas que eu posso mencionar aqui, diferentes de tradução. A do Vasco Graça Moura e do Ítalo Eugênio Mauro ficou igual, que é amor que é amado algum, amar perdoa. Já a do Hernani Donato, amor, que é o amado não perdoa ou não amar. Do Eugênio Vince de Moraes, é amor, que é amado algum, amar desobriga. E por último, do Xavier Pinheiro, amor, quem paga exige igual ternura. E aí, quando a gente compara as traduções, a gente vê que a gente pode refletir sobre, né, a questão do traduzir também, porque cada um tem o seu modo de ler e retraduzir, porque, afinal, o tradutor é mais um leitor da obra. Então, ele vai ter a própria interpretação, a própria recriação, e, inclusive, um exercício muito divertido é comparar essas traduções e ver o que cada um fez. E, naturalmente, os que são poetas vão ter uma sensibilidade a mais na hora de recriar essa obra poética, e, inclusive, o Machado de Assis também tem um conto que ele publicou, um canto que ele traduziu, que foi o canto que eu mencionei, o canto 25 do Inferno, que é o das metamorfoses ali, e aí a gente pode, né, em conclusão, o que a gente pode dizer? Existe tradução melhor? Existe tradução pior? É complicado a gente falar nesses termos, né? Cada tradução vai ser fiel ao próprio projeto de tradução. E cada uma vai ter a sua própria coerência interna, né? Tem algumas que vão iluminar um pouco mais partes da obra pelas quais a gente se interessa, e tem outras traduções que vão iluminar outros traços semânticos, outras questões e outras partes também. Maravilha. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre a Divina Comédia, né? Mas vivemos a vida contemporânea e nem todo mundo tem tempo para escutar um podcast de 16 horas. Então, em algum momento, nós tínhamos que encerrar esse episódio. Então, foi um episódio maravilhoso. Contamos aqui com a presença da professora Gisele, da professora Lucia, podendo conversar sobre a Divina Comédia, sobre a vida do Dante Alighieri. Nós poderíamos ter um episódio só sobre a vida do Dante Alighieri, né? Que já seria muito interessante, mas também a ideia de trazer um pouco da sua obra-prima, da sua obra máxima, é muito produtiva. Então, agradeço a presença da professora Lucia, agradeço a presença da professora Gisele aqui conosco, agradeço a Embaixada Brasileira, né, que ao enviar o livro para o Consulado Geral da Itália, mais uma vez, né, agradecendo, fez com que nós pudéssemos nos conhecer e também conversar um pouco sobre essa obra. Gostaria de sempre, eu reforço, né, que nos sigam, deem o ok, deem o joinha nas redes sociais, curtam as nossas publicações, deem o joinha lá no YouTube, qualifiquem no Spotify o nosso podcast. Nós estamos no Instagram, é Sopro Podcast, no Spotify também Sopro Podcast, é fácil de achar, e no Facebook é Podcast Sopro. Então, agradeço o trabalho das bolsistas aqui, a Larissa, que já trabalhou conosco, a Luísa, que também trabalhou esse ano, e temos a Vitória, que é uma bolsista nova, trabalhando conosco, e o Matheus Casagrande, que é também um bolsista novo. Eles são responsáveis depois por fazer a edição desse episódio, e também responsáveis pelas redes sociais. E para encerrar, então vamos explorar um pouquinho mais a Lucia, né, e escutar o italiano. A Lucia poderia trazer para nós o finalzinho aqui, né, do último canto do inferno, que é quando
o Dante deixa o inferno, né? E aí, então, vocês já imaginam que é um momento, certamente, de libertação, né? Imaginem passar pelo inferno, né? Nessa construção que é a Divina Comédia, e ler um versinho, assim, né? Em língua italiana, para que nós possamos encerrar esse episódio, Lucia. E acho que essa é a forma melhor para encerrar este episódio, que Não que estejamos no inferno, né? Também não. devemos pontuar isso, né? Não estamos no inferno, pelo contrário, mas é que é um verso Não. muito bonito, né? È molto bonito perché dice e quindi uscimmo a rivedere le stelle, o sea, questo che è l'ultimo verso do inferno che come as estrelas simboleggiano a esperança. E assim que já agora todas as tênebras do inferno já estão longe, estão lontanas, e daqui o percurso prosseguirá depois hacia o purgatório, mas nós prosseguimos para nossa noite aqui no Brasil. Então, agradecendo a Lucia e a leitura desse último verso, nós nos despedimos, então. Então, um tchau para todo mundo, né? E nos acompanhe, e muito obrigado quem chegou até esse finalzinho aqui. Tchau.